eu já proponho aqui também uma pergunta. Vocês, por acaso, já escutaram aí no entorno de vocês, no dia a dia de vocês, nos desafios da internet em que as crianças se colocam em risco para conseguir likes, curtidas a qualquer custo? Pois é, um desses desafios acabou com a vida de uma garotinha de 8 anos, após ela supostamente ter participado do desafio do desodorante, que incentiva crianças e adolescentes a se gravarem enquanto inalam o produto. É inacreditável, para dizer o mínimo, consequência trágica está posta aqui, e David de Tarso tem mais detalhes dessa história macabra e uma tragédia evitável, né, David? Pois é, Marinho, um caso assim que a gente realmente, que tem filhos, fica impressionado, né? Porque a Sara Raíssa Pereira Castro, de 8 anos, lá no Distrito Federal, ela participou desse desafio, foi encontrada pelo avô, já com os lábios roxos, ela estava desacordada, quando o avô percebeu que tinha um frasco de desodorante ao lado dela. Rapidamente chamou o SAMU, levou para o hospital, mas foi constatada a morte cerebral dessa criança de 8 anos que inalou uma grande quantidade de desodorante que tem uma concentração, segundo os médicos, muito forte de álcool, de etanol. E por isso que causou, né, a morte dessa jovem. Mas esses desafios na internet têm sido cada vez mais recorrentes, principalmente pelo Discord. A gente já falou disso aqui no programa e agora vendo mais esse episódio, infelizmente, acontecendo com essa criança de apenas 8 anos de idade que perdeu a vida por conta de uma besteira dessa, de um desafio desse. E também fico alerta para todos os pais, né? Não, e o nosso abraço pesaroso e mais do que apertado em todos os familiares e amigos e toda a comunidade em torno dessa menina, e que o exemplo dela e a consequência trágica que houve, pelo menos sirva de exemplo para o que deve ser evitado e repreendido e exposto. É o que a gente vai se propor agora, pessoal. Até porque se faz mais do que necessária a pergunta de como é possível os pais hoje em dia, nesses mundinhos cada vez mais reclusos de seus filhos com suas telas, podem ficar atentos a essas maldades mascaradas de brincadeiras, né? Ninguém melhor que o neurocomunicador do Brasil, nosso especialista William Borghetti, professor William Borghetti, se junta aqui à bancada do Morning Show para nos ajudar a lidar, né? E como é que faz para ficar alerta, né, professor, com esses desafios da internet que podem afetar diretamente os jovens e chegar numa insanidade dessa? Bom dia. Bom dia, bancada. Talvez uma informação que é importante a gente dar sempre é que o adolescente, ou no caso aí, Raíssa, né, David? Sara Raíssa. Sara Raíssa, infelizmente, foi vítima aí desse caso trágico. Que o processo ali que está acontecendo na rede social ou na plataformas como o Discord, ele seja identificado no começo. Por que eu digo isso? Muitas vezes, talvez nós aqui, adultos, se a gente receber na nossa rede social uma pessoa que entra e já vem assim uma coisa, nossa, eu quero te dar um dinheiro, eu amo você, você é incrível, você já vai desconfiar e vai falar, caramba, tá estranho isso daqui, né? A gente consegue pegar esse processo no começo, ou deveria pegar no começo. Talvez as crianças e os adolescentes, por não estarem orientados, e muitas vezes o fato dos pais também não conhecerem esse tipo de atuação, não saberem como funciona, por exemplo, uma plataforma, não saberem que os filhos acessam plataformas como, por exemplo, o Discord, quando esse processo ele é descoberto pelos pais, pode ser tarde, como foi o caso dela. Então, talvez orientação e deixar claro como que isso funciona, porque realmente quando o processo ele vai até o final, a consequência pode ser trágica, como foi esse caso aí. É claro que a gente está refém desses ambientes digitais cada vez mais radicalizados, os dados estão aí, muito além dos dados, as histórias cada vez mais trágicas estão se acumulando, e isso tudo com pano de fundo. É impressionante como a vida imita a arte, de certa forma, daquela série que a gente vem falando, Adolescência, da Netflix, que reacendeu muitas questões nesse sentido, né? Rodolfo, você assistiu e, no caso da Sara Raíssa aqui principalmente, qual é a tua leitura do porquê? Onde é que está a raiz desse problema para chegar a uma situação dessa? Eu assisti a série, nós podemos em outro momento debater sobre isso, mas aí existe uma questão jurídica nesse caso, Marinho, que é a responsabilidade dos pais. Existe uma lei, que é a Lei 2.628 de 2022,
que diz que proíbe, expressamente, na letra da lei, proíbe crianças até 12 anos terem redes sociais. E depois de 12 anos, só com monitoramento de um adulto. Ou seja, quando acontece uma fatalidade dessa, nós nos perguntamos onde estavam os pais dessa criança, o vô, a mãe, o pai. Mas hoje existe uma sociedade que vive aí, né, com mãe solo ou pai solo, mas mesmo assim a responsabilidade é do adulto e juridicamente é imputada a ele a responsabilidade. Nós temos que ficar atentos aos que os nossos filhos, nossas crianças estão assistindo na internet. E se você é um pai, uma mãe, que para fazer as suas tarefas diárias de serviços domésticos, você dá o celular na mão do seu filho sem responsabilidade nenhuma, olha, eu vou te dizer, você está cometendo um crime. Fique atento, porque igual essa menina, outras crianças também já tiveram as suas vidas ceifadas pela internet. Mas eu acho que muito mais do que a punição dos pais, os pais já tiveram a punição de realmente perder, né, o filho, como aconteceu agora. Não, Davis, uma coisa não, você está falando de outra coisa. Desculpa te interromper. Estou falando de preservar, de você prever que isso possa acontecer. Não, sim, de limitar de não ter rede social, né? Eu não estou falando da perda da criança, pelo amor de Deus. Há um sentimento mútuo aqui de... Eu tô contigo nesse caso. Nós estamos aqui de coração partido com uma criança de 8 anos ter comentado isso. Agora, mas não responsabilizar os pais por isso é um erro, no meu modo de ver. Eu tendo, enfim, claro que tem um luto imenso, mas eu acho que a tragédia começa em casa. A ausência, a permissividade dos pais, a covardia em muitos sentidos, a omissão também de não querer se envolver. Acho que nesse sentido está todo mundo na mesma página. Mas a gente também tem que dar o benefício da dúvida para entender se nesse caso de fato foi assim. Eu acho que e não sair apedrejando. Acontece de um dia para o outro, é um processo, né? Sim, mas eu acho que a punição tem que vir para esses responsáveis que promovem essas iniciativas de desafios. Então, assim, descobrir quem que está incitando isso na internet, porque existem vídeos. As Big Techs muitas vezes são acionadas e elas não retiram esses conteúdos do ar. Então a polícia precisa avançar nesse sentido. Principalmente o Discord, porque muitas vezes tem investigações nesse sentido, mas as Big Techs pouco colaboram. Essa é uma reclamação apenas dos delegados que fazem as investigações. Para não generalizar, o Discord é como o professor William colocou aqui. Parece que você está falando com uma parede, né? As autoridades não têm muita receptividade, muito menos não é responsivo, né? Pois é, mas aí em um caso como esse, eu tô mais tendente a concordar com o David. É óbvio que a gente tem aqui uma situação que os pais têm que sempre estar atentos e monitorando o conteúdo que é acessado pelos seus filhos. Mas isso é um pouco utópico, porque não dá para controlar 100%. E aí, doutor, entrando ainda nessa seara, o Rodolfo coloca que a gente tem uma lei que diz que abaixo de 12 anos as crianças não podem ter nem rede social, com o que eu concordo. Mas como a gente, como pais, consegue trazer isso para dentro da nossa casa, explicar para as crianças de forma que elas entendam que isso não é adequado para a idade delas, em especial porque muitas vezes os outros coleguinhas vão começar a ter. Perfeito. Eu vou até tomar a liberdade de usar uma história que o Rodolfo contou publicamente, então acho que você já contou, da sua filha, né? Você contou, a gente estava lá no programa com o Kobayashi, ele contou que a filha dele na internet, conversando com os coleguinhas, aquela coisa, e quando viu era um adulto conversando com a filha dele, se passando por um adolescente, né? E aí o Rodolfo, felizmente, estava ali no acompanhamento e conseguiu pegar. Então, o que eu tenho para dizer... Não era nem o Discord, doutor, era o Facebook. Olha só, nem existia o Discord. Quantos anos tem sua filha? Hoje ela tá com 21, mas na época ela tinha 12. Ah, tá. 12 anos. É bem grave. E uma coisa que tem que ficar clara também é assim, às vezes a gente olha esse caso, né, que ocorreu a morte, mas assim, a gente pensa, é uma molecagem, é um monte de molecada fazendo gracinha, brincando ali, mas tem muito adulto envolvido nesse tipo de desafio. Então, assim, respondendo a Aninha, eu vejo que quando você tem consciência do que está acontecendo, quando você consegue orientar uma criança, um adolescente do que está acontecendo, você diminui a probabilidade. Dizer que, acho que você até mesmo usou a palavra utópico, né? Achar que a gente vai ter o controle de tudo que um adolescente faz. Mas você trabalhar na conscientização do tipo, olha, quando alguém pedir uma foto íntima para você, aqui a gente, não precisa assim, vamos ser puritanos. Não. Presta atenção, uma foto íntima na internet nunca mais será apagada. Então imagina você expor uma coisa sua na internet que vai ficar para toda a eternidade. E o que eu sempre digo, a criança ou adolescente, ela precisa pegar o processo no começo e saber que ela está envolvida num problema e ter a confiança dos pais. Eu estava no final de semana agora na casa de um casal de amigos, o Bruno e a Maria Fernanda, e o cachorro deles pulou na piscina do vizinho, e o filho dele de 12 anos viu aquilo
e falou, eu não tenho condição de resolver. Ligou para o pai. Quantas crianças nesse momento não falariam assim, se eu ligar pro meu pai, ele vai brigar comigo porque eu deixei o cachorro pular na piscina. Mas ele confiou, ligou pro pai, o pai desceu lá, pegou o cachorro da piscina, sem maiores intercorrências. Mas talvez se ele não tivesse tomado a atitude de ter a confiança e de ter avisado os pais sobre um problema, nesse caso simples, poderia ter o cachorro ter morrido, afogado e acontecido uma tragédia. Então eu vejo que essa conexão de poder chegar para os pais e falar, pai, tem um menino, que pode ser um adulto, né? Mas tem um menino querendo me levar para um baile funk, para uma festa, para um lugar longe. E ela conseguir compartilhar isso com os pais vão saber dar a melhor orientação, porque infelizmente, às vezes a gente só fica sabendo do caso quando dá esse final trágico. Agora, posso propor talvez uma perspectiva mais ampla desse troço, o que pode explicar situações como essa, né? O que leva uma pessoa, um aluno, um jovem dessa idade, dessa terra idade, querer ser mártir ali para os seus amigos ou também querer matar, que é basicamente o enredo ali da séria adolescência que a gente acompanhou. Claro que os dados que surgem são úteis e limitar nossa análise apenas que os ambientes digitais estão radicalizados, eu acho que é insuficiente. Eu acho que tem um aspecto aí antropológico, humano mesmo, que acho que a gente deveria levar em consideração. Porque na hora que você vai criando a sua própria subjetividade, ou seja, a sua personalidade, na formação da personalidade mesmo, são muito importantes você ter alguns espelhos sociais ali que sejam firmes no teu lado. Sejam pais, professores, e também a gente vê a crise das instituições de família, escola e religião, principalmente, cada vez mais desmoralizados e cada vez menos presentes na vida desses jovens. Você não acha que aí também pode ter o alinhamento dos astros perfeito para gerar as crianças cada vez mais suscetíveis a esse tipo de joguinho e falta de transcendência, a pessoa que não tem referência, não sabe o que é da vida, acaba sendo presa fácil para esse tipo de autoimolação, né? Com toda certeza. Nós estivemos na semana passada com o Capitão Telhado aqui. Sim. Que disse que era evitado a publicidade desse tipo de ataque, essas coisas, alguns tipos de crimes, exatamente para não gerar uma publicidade que ali um menino que não tem amparo familiar, sim, que é vítima às vezes de bullying, que tem um problema social, ele pensa assim, a forma na qual eu vou me tornar alguém interessante é o sacrifício, né? É o sacrifício, é o reconhecimento por meio do sacrifício. Alguma questão também que acho que é muito mais afeta as pessoas mais novas de pertencimento. Toda certeza. Porque não tô nem falando só de ambiente digital, mas às vezes tem lá uma coleguinha que já deu beijo na boca. Aí ela meio que obriga as outras a também darem o beijo na boca e pressiona todo mundo a dar o beijo na boca. Ai, como que assim só você não deu? E assim, eu passei por isso quando eu era criança, adolescente. E acho que até hoje passa-se. E aí, mais uma vez, a pergunta é como a gente consegue se sobrepor a essa sensação de pertencimento e que é absolutamente justificável por parte dessas crianças também. Mas a dor delas vira a linguagem delas, né? E essa violência também vira a forma delas se autoafirmarem ou se provarem para os pares, né? Mas eu acho que bem mais que isso, os youtubers hoje, existem muitos que promovem os desafios, alguns deles são inofensivos, como por exemplo, empilhamento de copo. Eu sei porque eu tenho um filho de 6 anos, eu até proibi ele de assistir os youtubers porque assim... Do empilhamento de copo? Não, mas tem o desafio que é o empilhamento de copo. Aí daqui a pouco começa outro desafio, aí começa a questão da trollagem. Tá. Aí tem brincadeiras que são impertinentes porque se a criança fizer de fato, ela pode se machucar. Total. E aí que tem a questão. A Sara Raíssa que eu diga, pô. Exatamente. Então, eu acho que também o papel desses influencers para gerar engajamento e conteúdo, porque precisa gerar uma coisa a cada momento, o Rodolfo acaba destoando daquilo que realmente é um desafio que pode não gerar risco, daquele que pode gerar risco. Então, há uma questão de informação. Como o seu filho é criado até os 12 anos de idade, até 12 anos de idade, não pode ter rede social. Ponto, não sou eu que estou falando, é a lei, é a jurisprudência que está dizendo que... Mas ele assiste o YouTube muitas vezes. Ele assiste o YouTube, se o YouTube não está monitorado, o erro é literalmente do pai, não tem como a gente responsabilizar. Não tem como a gente responsabilizar somente quem está criando o conteúdo. Se você tem um filho de 8 anos, dá o celular na mão dele e deixa ele ver o que ele quiser, cara, você está correndo um risco do seu filho acabar cometendo algum tipo de desafio. Jogo rápido. Algum tipo de desafio. Eu queria jogar a pergunta pro doutor, mas eu claro. Complementa
complementa e o doutor conclui. É só uma questão que é a seguinte, a gente está falando aqui de crianças, que são seres que merecem proteção especial do Estado. Então não adianta você querer responsabilizar só os pais, quando a gente tem, por exemplo, um YouTube, no qual as pessoas colocam lá o que elas querem, sem prestar atenção que o público-alvo são pessoas que precisam ser defendidas. Eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Desculpa. Você não entendeu o que eu quis dizer. A gente vai ter que... O debate tá bom, vai seguir sendo estimulado, reta final de programa, no momento que a gente se despede. Todo mundo nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Fica por aqui, a gente se encontra amanhã. Valeu! Em frente a gente segue, esse debate aqui é todo vapor, Aninha conclui. Rodolfo agora. Rodolfo, acho que tem 10 segundos para não falar de ninguém. Rodolfo, eu não eximo o Estado das suas responsabilidades, mas colocar a responsabilidade só em quem promove o vídeo e não em quem assiste é um erro. Sim. Os pais têm responsabilidade. Não, mas tem uma questão também, porque, por exemplo, você tá lá, o seu filho tá assistindo o YouTube e aí tá no desenho. Daqui a pouco aparece um patrocinado, que aí aparece esse youtuber. Então, assim, você não tem tempo. Não adianta você falar que vai o tempo todo acompanhar o seu filho, que não vai. Eu, por exemplo, cancelei esses que eu considero inadequados, justamente por conta desses desafios, que vai, um empilhamentozinho de copo. Não tem nada demais, mas tem brincadeiras que podem ser assim... aumentando. Que é exatamente essa escalada que é o problema. Considerações finais, professor William Borghetti. Por favor. Eu vou tentar aqui selar a paz e trazer que eu acho que todas essas colocações elas são extremamente importantes, porque vou citar um exemplo que, entre aspas, não tem nada a ver, mas todo mundo acompanhou o atropelamento das duas meninas lá no São Caetano, lá na minha região. Horroroso. É a Isabelle. E aí a gente vê nos comentários assim, mas elas ultrapassaram no farol vermelho. Não atravessaram na faixa. Se elas não atravessaram no farol vermelho, aí o carro tava mais de 120 por hora. Aí tem uma outra questão que assim, o cara tava com a carta cassada. Cadê o Estado que não viu? Então todo mundo tem essa... Então talvez todo mundo aqui, se a gente unir, vai trazer um resultado perfeito. É isso aí, essa é a nossa expectativa. E realmente tentar detectar o quanto antes qualquer princípio, qualquer indício que você possa estar vendo o seu filho caindo nesse desvio, para evitar uma tragédia maior. Essa é a nossa expectativa. E Morning Show jamais vai se furtar nesse sentido.